Boa tarde, tudo bem, gente? Então, a gente está retomando aqui a nossa exposição. Hoje eu vou falar, na sequência, sobre condomínio, tá? Principalmente condomínio edilício. Antes de falar do condomínio edilício, eu vou falar do condomínio como um todo, tá? Por quê? Porque é importante contextualizar para vocês que o próprio Código Civil faz uma diferenciação. Se vocês forem buscar lá na norma, vocês vão ver que na parte de condomínio, você tem no capítulo 6, tá? A partir do artigo 1314, você tem do condomínio em geral sendo tratado em duas seções, uma que fala do condomínio voluntário, que é como se fosse uma parte geral que se aplica a qualquer situação de condomínio. E aí você tem, na sequência, né, o condomínio necessário, tá? Que é diferente do voluntário, e uma outra forma de classificação que é o condomínio edilício, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa primeira parte, mas o que eu gostaria mesmo de tratar hoje é do condomínio edilício, tá? Que eu acho que é onde vocês mais se interessam, onde tem mais, digamos assim, adesão, os exemplos, muita gente mora em edifício, né? E aí vocês acabam tendo uma curiosidade maior. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora da parte mais conceitual, falar da parte principiológica também, e depois a gente entra na questão da natureza jurídica, tá? Então vamos lá. Em relação ao condomínio em geral, vocês têm a regulamentação dos artigos do Código Civil, conforme eu havia apresentado para vocês, tá? O condomínio, tá? Ele é uma situação de copropriedade, mais de um proprietário. Basicamente é isso que caracteriza um condomínio, tá? O exercício desse direito é que se dá de maneira dividida, diria eu a vocês, tá? No aspecto objetivo em relação à coisa, nós temos uma indivisibilidade. Por isso que eu tenho a caracterização né, da copropriedade, do condomínio. Então, é uma comunhão de pessoas aqui, tá? Eu posso classificar o condomínio de diversas formas. Eu até antecipei para vocês alguma coisa nesse sentido. O condomínio ele pode ser classificado quanto ao objeto, e aí eu tenho duas formas, a comunhão universal e a comunhão parcial. Então, quanto ao objeto, se a comunhão for universal, significa que o condomínio abrange todos os bens, inclusive frutos e rendimentos. Quando a comunhão é parcial, aqui eu tenho que o condomínio abrange apenas uma parte dos bens. Ele pode se restringir a determinadas coisas, a determinados efeitos, deixando outros fora da comunhão, tá? Quanto à necessidade, a comunhão ela pode ser transitória ou permanente, tá? Então, ela é transitória quando há, por exemplo, um certo tempo definido para que o condomínio tenha validade, tenha continuidade, né? E ela vai ser permanente quando, pela natureza da coisa ou em virtude da relação jurídica estabelecida entre as partes, né, você tem um exercício do direito, né, que se perpetua pelo tempo. Então, eu vou dar dois exemplos para fazer a diferença. No condomínio edilício, você tem uma comunhão permanente, porque as pessoas compraram unidades imobiliárias autônomas e aí não existe uma previsão ali de que aquele prédio vai deixar de ser prédio, né? Mas quando eu falo, por exemplo, do direito de família, do inventário, né? Aquele condomínio que surge com a morte do pai e quando existem vários herdeiros, ele é um condomínio transitório. Por quê? Porque da feita que for feita a partilha, né, vai ficar estabelecido quem é dono do quê. Qual filho fica com o apartamento, qual filho fica com a casa, né, que bens vão ser divididos. Então, pela lei, ele é necessariamente transitório, tá? Esse tipo de condomínio. Quanto à forma, a gente já falou sobre isso também lá na aula de posse, né? Aí eu posso ter a comunhão pró-diviso e a comunhão pró-indiviso, né? Sendo que a pró-indiviso é aquela quando você
efetivamente, tanto na questão fática quanto na questão jurídica, você não consegue dividir o bem, entendeu? E aí, dando um exemplo da comunhão pró-diviso, né, eu posso até dizer que ela existe juridicamente. É o exemplo dos herdeiros, né? Pela lei, todos são donos de tudo. Mas pode ser que, faticamente, eles já tenham se dividido. Existem 2 apartamentos, o pai morreu, deixou 2 filhos, cada um já está com um apartamento. Então, de fato, já está dividido, né? Juridicamente aqui ainda não está, tá? Então, essa é uma diferenciação interessante para a gente falar sobre a classificação do condomínio quanto à forma, tá? Com relação ao Código Civil, eu já dizia para vocês que essa origem do condomínio ela pode ser voluntária, quando as partes assim acordam, né? São aqueles dispositivos que eu dizia para vocês, se vocês quiserem acompanhar aí pelo Código Civil, do artigo 1314 ao 1316, tá? E a outra forma de comunhão é a comunhão legal, né? Na comunhão legal, o melhor exemplo que eu dou para vocês é direito de vizinhança. Direito de vizinhança é um tipo de condomínio. Por quê? Porque quando eu falo, por exemplo, do muro da parede divisória, a menos que tenha sido disposto em contrário, presume-se que o muro que divide 2 terrenos, ele é propriedade dos 2 terrenos. Então, o que é isso na prática? Isso é um condomínio. Condomínio estabelecido pela própria lei, né? Então, essas primeiras normas do Código Civil que vocês encontram, elas estão fazendo referência, né, a essas situações que não são situações de condomínio de prédio, né? O condomínio edilício é uma situação bem específica, tá? Então, elas se aplicam de maneira geral a todas as situações que dizem respeito à questão do condomínio. Tudo bem? Então, feita essa introdução, eu vou passar agora especificamente para tratar do condomínio edilício, tá bom? Bom, o condomínio edilício, ele inicialmente foi previsto nessa lei de 1964, tá? Depois teve uma pequena modificação, na verdade foi um acréscimo, em 65. A lei de 64 fala sobre edificações e incorporações imobiliárias, e a lei de 65 fala sobre o estímulo à construção civil, tá? Então, além dessas 2 normas, você encontra hoje a maioria das coisas previstas no Código Civil. E aí, sobre o condomínio edilício, você tem vários dispositivos, que vão do artigo 1331 ao 1358, tá? Do Código Civil. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão da natureza jurídica do condomínio edilício. Por que é interessante fazer uma diferença do condomínio em geral para o condomínio edilício? Tá? É interessante porque existe uma característica bem específica, aqui, bem peculiar do condomínio edilício, que é a possibilidade de você ter a propriedade exclusiva de determinadas partes do imóvel e áreas comuns, que pertencem a todos, né? Eu estou exemplificando aqui para vocês com 2 dispositivos, o artigo 1331 e o parágrafo 5º desse mesmo artigo. O que dizem esses dispositivos? Vamos lá. Pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. E aí vem o exemplo. O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio. Muitos prédios têm, na última unidade, né, da construção, uma forma de disposição, né, que é bem peculiar. E aí você chama até de cobertura, né? Então, a cobertura, quando tem no prédio, né, ela é o imóvel mais caro, né, porque ele tem uma luz solar diferenciada, o acesso, às vezes tem piscina, são situações bem específicas. Mas, no geral, né, se não tiver nenhuma disposição em contrário na escritura que constitui o condomínio, até para não ter dúvidas em relação a isso, a lei dispõe que a cobertura, ou seja, a parte superior do imóvel, do terreno, do prédio, né, da construção, que é onde fica o telhado na prática, né, onde fica a caixa d'água, se tiver, onde fica o motor do elevador, onde ficam as antenas das TVs por assinatura, aquele local é comum a todos os condôminos, né? E aí
se a gente tivesse numa aula normal, eu perguntaria para vocês outros exemplos de partes comuns de um condomínio, né? Como eu posso ficar no vácuo aqui, e eu não vou deixar vocês fazerem isso comigo, eu vou responder antes. Se vocês quiserem ajudar aqui no chat, eu agradeço. Mas eu vou dar um segundo exemplo. Quando você entra no prédio, em geral, você tem uma guarita, né? A guarita é uma parte de uso comum. Um bom exemplo. Você tem o elevador. Então, o elevador é uma parte de uso comum. Você tem corredores em todos os andares, né? Em geral, os corredores são partes comuns, né? E o que é propriedade exclusiva? Propriedade exclusiva, nesse caso, são os apartamentos, né? Então, percebam como o condomínio edilício, no caso aqui que eu estou tratando, ele é formado por uma justaposição de partes comuns e propriedade exclusiva, né? Isso é interessante, porque é diferente do que a gente tem na norma geral para o condomínio, tá? Aqui eu vou fazer uma diferenciação, chamo a atenção para vocês, do que a lei traz como sendo área de uso comum e aquilo que a gente entende como área comum de uso exclusivo, tá? As áreas de uso comum, elas são aquelas que devem ser utilizadas por todos os condôminos, por todos os coproprietários, tá? Então, são áreas em que todos têm acesso. Aí eu estou falando aqui da piscina, dos elevadores, do campinho de futebol, das escadas, dos corredores. São áreas de uso comum, em geral. Mas existem situações em que no próprio prédio, algumas áreas que são comuns, elas acabam sendo utilizadas exclusivamente, tá? Isso tem que ser feito por convenção, tá? Para que seja autorizado o proprietário a fazer uso exclusivo daquilo que em tese seria comum, tá? E aí aqui eu tenho dois dispositivos que falam sobre o assunto. O primeiro, né, é o próprio código, né? E o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que, em primeiro lugar, antes de dizer exatamente num exemplo como é que vocês podem enxergar uma área comum de uso exclusivo. Primeiro é que quem faz uso exclusivo de área comum tem que pagar pelas despesas que decorrerem disso, tá? E o segundo é que a própria interpretação que é dada pelos enunciados, né, nesse caso aqui é o 247 da Terceira Jornada de Direito Civil, é a de que nesse tipo de situação é possível a utilização exclusiva de área comum que, pelas características, não se preste ao uso comum dos demais condôminos. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Vamos imaginar que num determinado imóvel, num determinado condomínio, foi construído um prédio e ficou, depois do prédio, uma faixa de terreno que é uma distância entre a primeira unidade habitacional e o muro. Gente, é muito comum terem prédios, principalmente os menores, em que o andar térreo já tem apartamento, né? Então, vamos supor uma situação de planejamento em que as garagens estão todas para frente do prédio, tá? E aí eu já tenho apartamentos nas laterais e na parte de trás da construção. E depois da construção, eu ainda tenho uma distância aí de terreno que é até chegar no muro. Então, isso na prática é uma área comum, mas que, assim, quem é que vai ter acesso a essa área se o prédio por si só ele já delimita o terreno? Só quem vai ter acesso a essa área, no exemplo que eu estou bolando aqui para vocês, é o dono ou os donos da parte da construção, né, do térreo, que estão nos dois últimos apartamentos. Não sei se vocês conseguem visualizar nesse exemplo que eu estou desenhando para vocês, né? Então, na medida em que para eu poder acessar essa pequena varanda que ficou lá no primeiro andar térreo, né, eu preciso passar por dentro do imóvel do meu vizinho, na prática é uma área comum que só está podendo ser utilizada por um condômino, né? Então isso possibilita que pela característica da edificação, né, não dê para fazer uso comum dessa área, tá? Então essa seria um bom exemplo, né, para mostrar essa situação. E aí vamos imaginar
que eu tenho aqui uma iluminação para essa área, justamente por uma questão de segurança, né, para ninguém pular o muro e entrar no prédio. Então, essa iluminação, presumo eu, pelo que está dito na lei, que como só um dos condôminos faz a utilização exclusiva dessa área, ele vai ter que arcar com esse custo, né? É esse exemplo. A taxa de condomínio para ele pode ser maior, porque o tamanho que ele usa é maior do que os demais, e assim sucessivamente, tá bom, gente? A mesma coisa, por exemplo, com a, a parte superior do imóvel, né? Então, uma cobertura, alguém que se sirva, se for autorizado pela convenção de condomínio, né? Da parte superior do imóvel, em exclusividade, em detrimento dos demais condôminos, essa pessoa vai pagar mais pelo condomínio, mais taxa, e aquela parte que em tese era comum, vai estar sendo dada, uma área comum que vai estar sendo dado um uso exclusivo, tá? Então, são esses exemplos que a lei traz para vocês. Cobrança de cotas em atraso. Aqui é um tema bem legal para vocês verem como acaba acontecendo a aplicação prática aqui dos dispositivos do código. E aí eu vou fazer uma ressalva para vocês, que é a seguinte: existem várias questões que poderiam ser colocadas aqui, tá? A minha recomendação para aqueles que quiserem avançar no assunto é que vocês façam uma leitura dos dispositivos, porque é um ponto bem dogmático, assim, não é difícil você trabalhar com condomínio, tá? Só que também é bem chato, é bem cansativo a gente ficar lendo sem ter a perspectiva dos exemplos, né? Então, é uma parte da matéria que eu costumo fazer uma abordagem mais geral, e quando os alunos têm um interesse maior, a gente vai para as dúvidas. E aí, nas dúvidas, eu consigo, a partir da leitura de um artigo ou de outro, especificar. É um assunto que cai, às vezes, em prova de concurso, porque tem muita regra, né? Tem muita regrinha que está regulamentando como vai funcionar a reunião entre os condôminos, como é que se forma a assembleia, quais são os quóruns, o que se pode fazer, se pode alterar a fachada, se não pode alterar a fachada. Um exemplo aqui que eu estou trazendo é a questão das cotas, né? Cota condominial, como é que eu faço quando tem atraso, né? Então, o que diz a lei? A lei diz que a cota em atraso, ela pode ser cobrada, deve ser cobrada judicialmente. E aí quem representa o condomínio é o síndico. E aí eu vou lembrar para vocês aqui uma das questões que a gente conversava. Lembram daquele conceito de obrigação próprio terreno? Então, cotas condominiais, a taxa de condomínio, ela é uma obrigação próprio terreno, que faz com que eu cobre do proprietário, né? O síndico vai entrar com a ação representando o condomínio, vai cobrar do proprietário, e ao final ele pode vir a perder o imóvel, porque o que o condomínio quer não é que o cara saia do imóvel, ele quer que o cara pague o condomínio. E o imóvel é a própria garantia da satisfação da obrigação, né? Então, ele pode vir a perder o imóvel se ele não pagar as taxas de condomínio, tá bom? Então, existe toda uma delimitação aqui desse assunto especificamente, tá? Então, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Como é que se institui o condomínio, né? O condomínio, ou seja, essas regrinhas que dizem respeito à coabitação e à copropriedade, né? Ela é feita através de um negócio jurídico, tá? Rigorosamente falando. Então, a instituição do condomínio, ela é feita através da convenção do condomínio, que está prevista no artigo 1333, tá? Essa convenção ela tem que ser registrada no cartório de registro de imóveis e a partir daí é que você dá vida ao condomínio. E aí eu vou ter as primeiras regras que são estabelecidas, que não podem contrariar as regras do Código Civil, tá? E a partir daí eu vou poder falar nas reuniões sobre como é que o condomínio vai, digamos assim, ter as suas disposições de convivência entre todos os proprietários, tá bom? E aqui existe toda uma discussão sobre como é que se forma essa maioria. É sempre complicado começar um condomínio, porque na maioria das vezes quem está fazendo isso é a empresa incorporadora, a construtora, e aí todos os imóveis ainda não foram vendidos.
E normalmente isso fica a cargo da empresa porque ela tem a maioria das cotas, né? Como ela é dona do prédio, da construção, ela precisa de um quórum mínimo de proprietários e ela substitui os demais, aprova a convenção que depois pode ser modificada se os proprietários assim quiserem, tá? Um outro ponto bem legal que vale a pena comentar rapidinho é a questão dos direitos e deveres dos condôminos. Existem algumas controvérsias aqui, né? Existe na lei a possibilidade, né, de que o condomínio fixe regras que proíbam, por exemplo, a utilização de área de lazer se o camarada tiver em atraso, né? Existem também, aqui na lei de 2008, a possibilidade de que eu proteste, né, num título, né, as contas em atraso para forçar o devedor a pagar antes que eu tenha que entrar com a ação para poder executar ele, né? E aí, na prática, o que que isso faz, gente? Isso faz com que o sujeito fique negativado, né? E aí percebam aqui que se o condomínio agir com uma certa displicência, né? O camarada pagou todas as contas de condomínio, o condomínio não conseguiu acompanhar e acha que o cara está devendo, vai e lança um protesto contra ele, né, isso aqui vai gerar com certeza um dano moral se ele conseguir comprovar que ele não estava em atraso, né? Tem toda essa questão, tá? Então, isso é uma forma, o STJ tem permitido, né, que esse tipo de restrição seja utilizado, porque é uma forma de forçar o pagamento sem que eu precise entrar com ação judicial inicialmente, né? Eu vou criar uma série de embaraços para o devedor para ele poder pagar logo, né? Porque lembrem, não é interesse do condomínio ficar com o apartamento, ele nem pode, a execução, né, de uma dívida de condomínio, ela é onerosa, você tem que pagar advogado, né, você tem que aprovar isso na Assembleia, então não é uma coisa tão fácil de se fazer assim, tá? Vamos falar de outra polêmica. Essa aqui eu não vou entrar, é mais para falar para vocês que existe, tá? Existe uma discussão sobre a questão dos juros, né? Você não está pagando o condomínio, e aí? Quanto é que você tem que pagar? Como é que você atualiza isso, né? E aí existem algumas decisões sobre que tipo de índice de correção você aplica e o Código Civil fala que em relação aos juros, né, eles vão ser de 1% ao mês se não foi feito nenhuma mudança na própria convenção de condomínio. Tá? Então é mais um exemplo aqui prático. Isso aqui, quando vocês estagiarem no escritório de advocacia, vocês vão ver eventualmente esse tipo de questão. Em relação às obras, o Código Civil também tem. Isso aqui é o mais comum, tá, gente? Eu peguei recentemente um caso de fachada. O camarada comprou um apartamento ou seja, o cara que chega depois, não participou das convenções, está chegando no meio do jogo e não gostou da fachada dele e fez uma obra para mudar a fachada dele. E aí ele está mudando uma fachada, mantendo, criando toda uma divergência, né, estética, arquitetônica, em relação ao prédio como um todo, né? O Código Civil proíbe isso, essa alteração. Então, existe uma série de vedações que estão sujeitas, inclusive, a multas, tá? Eu estou dando só um exemplo, que está no inciso 3º do artigo 1336. Como regra geral, eu digo para vocês que existe toda uma norma técnica, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas tem regulamentação sobre como deve funcionar obras relativas a edificações, tá? Inclusive dentro dos apartamentos, você não pode simplesmente, imagina, tirar uma parede de dentro do seu apartamento sem comunicar para o prédio, sem que seja verificado se isso não vai abalar a estrutura do imóvel, sem que você tenha uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, né? Então, viver em condomínio pressupõe que você tem que obedecer a uma determinada quantidade de regras, tá? Isso é um aspecto bastante recorrente também nas brigas que a gente vê sobre condomínio, tá? O sujeito acha que porque ele comprou o apartamento ele pode fazer o que ele bem entender. Não é bem assim, tá? Ele precisa respeitar os regulamentos
e ele precisa aprovar aí essas modificações nas reuniões, sob pena de ser embargada a reforma ou a obra dele. Bom, a gente já falou do direito de vizinhança, né? Eu vou passar isso aqui, e eu volto mais para frente quando eu for falar das servidões. E a gente já falou também do uso anormal da propriedade. Então, essas regrinhas que eu dizia para vocês do direito de vizinhança e do uso anormal da propriedade, elas também se aplicam para os condomínios edilícios. Tá? Era por isso que o slide estava projetado dessa forma aqui, porque na pós-graduação eu não falava de direito de vizinhança. Né? Aqui eu dava fazia uma breve introdução sobre o tema que a gente acabou de trabalhar na aula anterior, tá bom? E aqui teria mais uma atividade, vou livrar vocês também desta atividade, tá? E aí a gente está chegando ao final aqui dessa sessão que trata de condomínio. Eu vou paralisar a gravação